Muita gente abre o livro de Levítico e pensa, nossa, que monte de regra esquisita. Mas, e se a gente olhasse por outro ângulo? Na verdade, o livro todo é uma resposta para um problemão que os israelitas tinham em mãos. Pensa só, eles acabaram de construir uma casa para um Deus santo, todo-poderoso, bem ali no meio do acampamento deles. E aí, como é que se faz? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Imagina só a cena. É como se a fonte de toda a energia, toda a pureza do universo resolvesse se mudar para casa ao lado. A presença de Deus é algo maravilhoso, claro, incrível, mas ao mesmo tempo é super perigosa para pessoas que, não são perfeitas. Então o livro de Levítico funciona basicamente como um manual de instruções, um guia de como lidar com essa vizinhança tão arriscada. Ok? Então, para a gente conseguir entender esse manual, a gente precisa primeiro alinhar alguns conceitos básicos. São umas ideias-chave, sabe? Sem elas, tudo parece meio aleatório, um monte de regras sem pé nem cabeça. Mas quando a gente entende esses conceitos, de repente, tudo começa a fazer sentido. E o conceito principal de todos é o de santidade. E olha, aqui santidade não é só sobre ser uma pessoa boazinha. A ideia é mais de ser separado, único, de estar numa categoria totalmente diferente. A presença de Deus é pura vida, puro poder. E é justamente essa pureza tão intensa que se torna perigosa para tudo que não é santo. Isso nos leva a outros dois termos super importantes: puro e impuro. E é fundamental entender que isso não tem nada a ver com estar limpinho ou sujo, nem com ser pecador. Puro era o estado normal, o padrão, que permitia a aproximação do espaço sagrado de Deus. Já impuro era uma condição temporária. Geralmente estava ligada a coisas da vida, da nossa mortalidade, como parto, certas doenças ou contato com a morte. Não era ruim ser impuro, entende? Era só um estado que precisava ser resolvido antes de chegar perto da santidade de Deus de novo. Tá, mas aí fica a pergunta: como alguém que está impuro volta a ser puro? E o que acontece quando alguém comete um erro? A principal resposta para isso estava no sistema de sacrifícios. Eles eram tipo assim a ponte que ligava o povo a Deus. Olha só, existiam vários tipos de ofertas, cada uma com uma função diferente. Tinha o holocausto, que era uma forma de adoração geral. A oferta de manjares era como dar um presente, um símbolo de devoção. O sacrifício pacífico era quase uma refeição compartilhada, sabe? Um momento de comunhão. E claro, as ofertas pelo pecado e pela culpa, que serviam para consertar os erros e restaurar a relação com Deus. Cada uma tinha um propósito bem específico nesse relacionamento. E um detalhe muito interessante é a linguagem que o texto usa. Repetidas vezes aparece a frase aroma agradável ao Senhor. Isso é muito revelador, né? Mostra que a ideia não era acalmar um Deus bravo. Pelo contrário, era sobre manter um relacionamento bom, positivo, agradável. Beleza, agora vamos para as leis de pureza do dia a dia, porque se os sacrifícios eram para momentos específicos, essas leis eram para a vida cotidiana. Elas eram o guia para manter a comunidade inteira num estado puro, e isso também ajudava a torná-los um povo diferente de todos os outros ao redor. As famosas leis sobre comida são um exemplo perfeito disso. E a lógica aqui não era sobre o que era mais ou menos saudável, mas sim sobre ordem e separação. O critério para os animais terrestres era bem claro. Tinha que ter o casco fendido e ruminar. Os dois. O porco, por exemplo, tem o casco fendido, mas não rumina. Por isso, era considerado impuro, ou seja, não se podia comer. Essas regras foram fundamentais para criar uma identidade cultural e religiosa única para o povo de Israel. Essa impureza ritual podia vir de várias fontes, mas quase todas ligadas aos grandes mistérios da vida e da morte. Coisas como o contato com o corpo sem vida, o nascimento de um filho, certas doenças de pele, tudo isso deixava a pessoa temporariamente impura. Mas, de novo, o ponto principal aqui: não era um castigo. Era um jeito de reconhecer que essas experiências nos lembram da nossa mortalidade e, por um tempo, nos tornam ritualmente incompatíveis com a presença de Deus, que é a fonte da vida em sua plenitude. E olha, não era nada aleatório. Pega, por exemplo, o procedimento para diagnosticar uma doença de pele. Tinha o exame inicial, depois um período de quarentena de 7 dias e aí um novo exame. Era um sistema bem metódico, quase médico. Não era um julgamento de valor sobre a pessoa. O grande objetivo era sempre manter a ordem e a santidade do acampamento onde Deus habitava. Tá, mas e quando alguém simplesmente ignora tudo isso? O que acontece quando alguém desrespeita a santidade de Deus de propósito?
Bom, Levítico tem uma história bem forte sobre isso. Uma história que serve de alerta. A gente está falando de Nadaeb e Abiú. E não era qualquer um, não. Eram os filhos do sumo sacerdote Arão. Eles tinham acabado de ser consagrados para servir a Deus. Era tipo o primeiro dia no emprego novo. E eles resolveram fazer do jeito deles. O texto diz que eles ofereceram fogo estranho. O que isso quer dizer? Basicamente, eles ignoraram as instruções, ignoraram os protocolos que Deus tinha estabelecido. Fizeram do jeito deles e não do jeito que Deus mandou. Na prática, eles trataram o que era sagrado como se fosse uma coisa qualquer, comum. E a consequência foi imediata e fatal. O mesmo fogo que simboliza a presença santa de Deus foi o que os consumiu. Essa história funciona como um grande ponto de exclamação no livro todo, sabe? É para reforçar a ideia central. A santidade de Deus é algo poderoso e precisa ser levada a sério, com o máximo respeito e sempre nos termos que o próprio Deus estabeleceu. Pensa bem, com tantas formas de se tornar impuro no dia a dia e com risco de erros graves como esse, o sistema todo precisava de uma forma de zerar tudo, um botão de reset, por assim dizer. E Levítico apresenta essa solução em um dos dias mais importantes do ano para os israelitas. E o ritual desse dia é fascinante. No dia da expiação eram escolhidos 2 bodes. O sangue de um deles era usado para purificar o tabernáculo, o lugar da habitação de Deus, de toda a impureza que tinha se acumulado ali durante o ano. Já o segundo bode, que ficou conhecido como bode emissário, era diferente. O sacerdote colocava as mãos sobre ele, confessava todos os pecados do povo, e depois o bode era solto no deserto. A imagem é muito poderosa. Ele estava levando, simbolicamente, todos os pecados para bem longe do acampamento. Ou seja, esse único dia resolvia o grande problema do livro. O ritual limpava tanto o povo quanto o espaço sagrado. E isso permitia que a presença de Deus, que era ao mesmo tempo maravilhosa e perigosa, pudesse continuar ali no meio deles com segurança por mais um ano. Era a renovação da aliança. No fim das contas, quando a gente junta todas as peças, os sacrifícios, as leis de pureza, o dia da expiação, a gente vê que tudo apontava para um mesmo ideal. O objetivo de todo esse sistema era formar um povo que refletisse o caráter do seu próprio Deus, um povo que fosse santo ou separado no seu modo de vida, assim como Deus é separado na sua essência. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que vai muito além daquele tempo. Para os israelitas, ser separado significava seguir todas essas regras e rituais, mas a questão de fundo, a ideia por trás de tudo, continua super relevante. O que significa hoje para uma comunidade ser separada? Ter uma identidade e um propósito que a diferencie do resto do mundo? É uma boa pergunta para a gente refletir.